Hoje nós vamos falar sobre ácidos e bases. Vamos entender um pouco sobre esses dois compostos tão presentes no nosso dia a dia. Então, para que nós possamos entender ácidos e bases, primeiro vamos relembrar um pouco sobre a classificação das substâncias. As substâncias, no geral, podem ser classificadas de acordo com seu comportamento químico ou com base na sua composição atômica. Por exemplo, O2 e CO2. O que é que a gente vê de diferença? O2, nós temos apenas uma letra, que é o O, que simboliza o composto oxigênio. O 2 indica que o oxigênio está aparecendo duas vezes, aí se ligando, que O2 significa gás oxigênio. Já o CO2, nós temos aí duas letras iniciais maiúsculas, indicando que eu tenho dois elementos químicos. O C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio, que também aparece duas vezes. Mas o que é que eu tenho de diferente entre essas duas substâncias? O O2 é formado apenas por um elemento químico, enquanto o CO2 é formado por dois elementos químicos. Fazem com que eu possa classificar, então, essa substância em simples, a primeira, e em composta, a segunda, graças a essa composição atômica. E além dessa classificação, a gente precisa também estar ciente que as substâncias elas podem ser orgânicas e inorgânicas. As substâncias orgânicas são as de origem animal e vegetal. Quando a gente tem aí como exemplo o gás metano, o etanol, a glicose, e podemos perceber que elas têm em comum um elemento químico aí nos exemplos, que é o carbono. Já as substâncias inorgânicas são as substâncias de origem mineral, como por exemplo o dióxido de silício. E aqui, quando a gente fala de ácidos e bases, a gente vai estar tratando das substâncias inorgânicas. Essas substâncias inorgânicas a gente chama de funções inorgânicas e nós teremos 4 classificações: ácido, base, sal e óxido. Eu coloquei aqui na tela um exemplo de cada uma delas para que a gente possa visualizar. Selecionei exemplos que são bastante conhecidos nossos. O HCl, como exemplo de ácido, que é o ácido clorídrico, o ácido presente no nosso estômago. O NaOH, que é o hidróxido de sódio, exemplo de base, também muito comum aí nos antiácidos. O exemplo de sal, o NaCl, que é o cloreto de sódio, presente no nosso sal de cozinha. E o exemplo de óxido, CO, monóxido de carbono, presente aí no escapamento dos carros. Podemos observar, já a partir dessa tela, algumas diferenças entre essas funções, mas nós vamos diferenciar aqui nas telas seguintes. O ácido, de acordo com Arrhenius e outros estudiosos que viveram na sua época, seria toda e qualquer substância que, quando dissolvida em água, ioniza, liberando íons de hidrogênio. Lembrando que os íons eles podem ser cátions ou ânions. Cátions quando ele for positivo, ânion quando ele for negativo. Nesse caso aqui, o hidrogênio está aí com o sinal positivo, indicando que ele está perdendo elétrons no momento em que ele foi dissolvido na água. Exemplos de ácido no nosso dia a dia. O ácido cítrico, que está presente no limão e em outras frutas cítricas como a laranja. O ácido acético, presente no vinagre. O ácido málico, presente na maçã. O ácido lático, presente nos iogurtes. Ácido fosfórico, de importância comercial, que está presente nos fertilizantes. Aí a gente tem a imagem de uma bateria, também tem ácido lá na bateria do carro, da moto, entre outros milhares de utilidades aí que a gente pode envolver os ácidos. Aplicações. Então, o ácido clorídrico, além dele estar presente lá dentro do nosso estômago, ele também é muito utilizado como limpeza, certo? Onde ele é comercializado com o nome de ácido muriático. O ácido sulfúrico, para a produção lá industrial de tintas, refino de açúcar.
produção de fertilizantes. O ácido acético, a gente já falou do vinagre. O ácido carbônico, muito presente aí nas bebidas gaseificadas e nos refrigerantes. Por isso que quem tem problemas de estômago, viu? Uma das razões é essa, não pode fazer uso de refrigerante. O ácido nítrico, utilizado para produzir explosivos e fertilizantes. Então, aqui eu coloquei apenas algumas aplicações dos ácidos para a gente visualizar. E as bases? Então, de acordo também com Arrhenius, a base vai ser toda e qualquer substância que é dissolvida em água também, libera íons hidroxila, que é a junção do oxigênio com o hidrogênio. Observem que aí não tem mais o sinal positivo, agora a gente tem um sinal negativo, significando dizer que o hidroxila é um ânion, ou seja, ele recebe elétrons. Então, onde é que eu posso encontrar as bases? A gente tem aí uma imagem bastante clara. Nos produtos de limpeza em geral, a gente tem as bases, tá? Utilidades dessas bases. Onde é que elas são aplicadas comercialmente? Então, o hidróxido de sódio, produção de sabão, corantes. O hidróxido de magnésio, produtos farmacêuticos, como os antiácidos, quando a pessoa está com azia, ou laxantes. O hidróxido de amônia, que é utilizado aí como fabricação de fertilizantes, gás de refrigeração. Hidróxido de alumínio também utilizado como antiácido. Hidróxido de cálcio, utilizado na produção de argamassa. E observem uma coisa, em todas as bases vocês percebem que o nome delas começa com hidróxido. Então, viu o nome hidróxido de, eu já sei que é uma base. Porque lá no ácido estava fácil, né? Ácido clorídrico, ácido acético, ácido muriático. Então, já começa com o nome ácido. E aqui é o nome hidróxido, é uma base. Por quê? Por causa da hidroxila, tá bom? E esses ácidos e bases, eles podem sofrer reações que a gente chama de reação de neutralização. Como, por exemplo, a gente tem aqui, olha, o HCl, ele separou aqui só para vocês visualizarem, H+, mais Cl-, é o HCl, se juntando ao Na+, ao H-, que é o NaOH. Quando eles reagem, eles produzem H2O líquido, que é a água, e produzem Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Se vocês observarem, eu juntando o Na com o Cl, eu vou ter o quê? O NaCl, que é o exemplo de sal que eu coloquei lá no início da apresentação. Então, a reação de neutralização é quando eu tenho um ácido reagindo com a base, formando água e sal. Observem aí que o Na+, ele já tinha esse maisinho, né? E o Cl- também já tinha o menos, indicando o quê? Que eu tenho, então, um cátion, que é o Na+, positivo, e um ânion, que é o Cl, que está com o menos aí, o negativo. E por aqui a gente encerra o nosso conteúdo de ácidos e bases. Eu espero que tenha ficado entendido para todos vocês e vamos estudar para fazer dar certo.